A Umbanda ela é uma religião brasileira que tem diversas vertentes atualmente, mas ela se baseia no culto à ancestralidade. Dessa forma, a gente pode compreender o culto de Umbanda como sendo uma religião de matriz africana, de matriz espírita, de matriz católica, porque ela descende justamente da própria espiritualidade do Brasil. E a espiritualidade do Brasil é muito ampla, com diversas religiões e tradições decorrentes ao seu povo. Então, para a gente entender o culto de Umbanda, a gente tem que entender o povo que é homenageado dentro dessa religião, que é o povo brasileiro. Povo esse que é completamente miscigenado. Não há um brasileiro que não tenha uma misturinha ou não tenha realmente aspectos, né, de outros povos influenciando não só as suas características fisiológicas, mas também culturais. Então a religião de Umbanda ela vem para realmente trazer todo esse suco do que é o Brasil para unificar, né, esses povos e fazer com que a gente entenda muito mais as nossas tradições, a nossa cultura e as vivências dos outros povos de uma forma harmônica. O culto de Umbanda, ele é um culto que vem de uma forte linhagem espírita, junto também de uma forte tradição indígena e africana. Então a gente vai ter essas três religiões como motrizes, né, como realmente fontes de partida para entender o que essa religião é de fato e como cultuar ela. A religião de Umbanda descende da perspectiva espírita, porque nós, umbandistas, acreditamos no processo reencarnatório, no processo em que o corpo, a matéria, após a morte, realmente fica aqui, a nossa mente, né, se deturpa junto a essa matéria no período, né, da nossa morte, porém, o nosso espírito, a nossa alma, algo maior, mais elevado, fica presente, não se degrada, não se destrói junto à matéria. Então, dessa forma, junto à percepção espírita, a gente vai entender que no culto de Umbanda, a nossa alma permanece após a nossa morte. Alma essa que pode voltar para trazer orientações, trazer direcionamentos, ou trazer perturbação para a cabeça de certas pessoas. Porque essas almas, dentro da concepção espírita, elas não são melhores ou piores do que nós que estamos encarnados, não. São simplesmente almas, seres existentes que têm consciência, que têm pensamento, que têm objetivos, que têm direcionamentos, tal como nós encarnados. Então, trazendo nessa tradição espírita, faz com que a gente entenda o que acontece realmente de fato dentro de um terreiro, que são os processos que a gente chama de incorporação. Então, dessa maneira, a gente vai entender que esse processo de incorporação nada mais é do que uma alma, um ser que já morreu, se aproximando do nosso corpo e acontecendo vários processos mais complexos a fim de nós rendermos, né, o nosso corpo a essa presença e assim ela nos incorporar. Já da tradição indígena, a gente tem principalmente os nossos ancestrais mais velhos trazendo essa perspectiva ritualística para o nosso culto, onde a gente vai ver muito a utilização de ervas, de plantas, muito do culto à própria natureza dentro do culto de Umbanda. Então, realmente, junto à tradição indígena, a gente vai ter muito esse culto de pagilância presente, onde a gente vai fazer a roda, né, aquele fenômeno das pessoas girando em volta de um círculo. Isso é muito da tradição indígena, vinculada também aos ritos que se cantam, né, aquele processo de reza, com defumações ou queimas de ervas, com banhos de ervas. Então, trazendo essa perspectiva do vegetal, do reino vegetal, trazendo essa, né, característica muito presente no culto indígena para dentro das nossas tradições. Junto a isso, a gente também vai ter o aspecto africano dos negros escravizados ou também dos libertos, enfim, né, das suas gerações, trazendo aspectos culturais vindos de África, que não é um país só. A África é um grandíssimo continente, onde até mesmo os negros que vieram no processo de escravidão aqui para o Brasil tiveram, né, diferentes formas de observar o seu próprio culto ou observar o mundo. Então, os pretos africanos que vieram de África para cá, eles tinham a sua própria religiosidade, eles tinham a sua própria espiritualidade, sua própria forma de enxergar as forças da natureza. Então, dessa mesma maneira, eles trazem isso para cá, cada um de seus povos, Banto, Yorubá, Jeje, Fon, trazem para cá, para o Brasil, as suas formas, né, de prestar culto,
e durante um período que a gente chama de nagotização, todos esses cultos meio que se misturam, se fundem. Hoje ainda existem alguns resquícios de o que a gente chama de nações de candomblé, nações dessas culturas vindas de África, mas a nagotização fez que tudo se tornasse o que a gente chama hoje como orixá. Então essas forças da natureza, chamadas de orixá, também são cultuadas na Umbanda, também trazem essa religiosidade vinculada à Umbanda pelo próprio objetivo de culto à natureza. Então, quando a gente fala sobre culto de Umbanda, a gente está falando sobre culto à nossa ancestralidade, mas a nossa ancestralidade não existe se não há forças da natureza que manipulam ou ajudam esse ambiente a existir. Então, também é algo de bastante valia dentro do culto de Umbanda.